Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 2.600 motociclistas morreram em acidentes de trânsito no estado de São Paulo no período de um ano. Um frentista de 28 anos foi mais uma vítima na capital. Ele morreu 4 dias depois de um acidente com a moto. A família de Rodrigo de Santana alega negligência no atendimento depois da queda de moto que ele sofreu. Segundo a viúva, mesmo com fortes dores, o frentista fez exame simples e foi liberado de 2 unidades de pronto atendimento da capital. O Rodrigo estava com muita dor, não conseguia respirar. A gente retornou, ele falou que estava tudo bem, passou de clofenaco e de pirona. Ele tomou os medicamentos, mas as dores não diminuíram e Rodrigo morreu em casa. A declaração de óbito aponta um edema pulmonar. Mais de 10 milhões de motociclistas estão habilitados em todo o estado de São Paulo. Só na capital são mais de 1.500.000. E eles são as principais vítimas de acidentes de trânsito. Especialistas alertam que um atendimento rápido e adequado pode ser decisivo entre a vida e a morte. Muitas vezes, mesmo sem fraturas ou ferimentos aparentes, o quadro pode ser grave. Um dos casos que é muito comum é a hemorragia interna, né? Inchaço abdominal, por exemplo, e manchas na pele também. Pode ser um sinal que vai evoluindo bem devagar, que pode não ser perceptível no primeiro momento. Em um ano, mais de 2.600 motociclistas morreram em acidentes de trânsito no estado de São Paulo. Na capital, foram 470 mortes. A família de Rodrigo registrou o boletim de ocorrência. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que o caso está em investigação e aguarda o resultado de laudos periciais. A Secretaria Municipal de Saúde diz que apura se houve falha no atendimento prestado e se solidariza com a família. Quero justiça, porque da mesma maneira que tirou a vida do meu filho, pode tirar de outros. Polícia Federal investiga se houve vazamento antes da mega operação contra o PCC. Carretas com combustível de empresas ligadas ao esquema são abandonadas na Bahia. Receita Federal vai fiscalizar as fintechs com o mesmo rigor dos bancos tradicionais. Governo entrega orçamento ao Congresso com salário mínimo de R$ 1.631 no ano que vem. Procuradoria-Geral se manifesta contra a presença de policiais federais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Empresário é indiciado por morte de gari em Belo Horizonte. E domingo tem duelo de gigantes, Corinthians e Palmeiras ao vivo na Record R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se, abra sua conta PJ. Olha, muito cuidado com esse golpe que a gente vai mostrar agora, porque criminosos, Mariana, usam o nome de transportadoras para enganar os consumidores que fazem compras pela internet. Eles mandam mensagens com cobranças de taxas extras de frete, só que é tudo falso. Artemisia esperava uma encomenda da China. Acostumada a fazer compras pela internet, ela desconfiou da cobrança de R$ 60 para que o produto fosse entregue. Antigamente era mandado um e-mail e você entrava numa página maliciosa que roubava seus dados. Hoje em dia, ao você colocar suas informações, existe uma inteligência artificial lá que literalmente coloca no nome do pacote o seu nome, e aí você fica com essa sensação que realmente tem algo para justamente te convencer a pagar. No último ano, 1 em cada 3 brasileiros foi alvo de estelionato na internet. Um prejuízo de quase 112 bilhões de reais. Muitas vezes, a pressa para receber a mercadoria ajuda os criminosos. A sensação de urgência faz que elas caiam no golpe. Existe um comércio de dados ilícitos, tá? E é muito fácil para eles comprarem esses dados e utilizarem golpes. Nessa transportadora, são até 100 registros por dia de clientes que receberam mensagens com cobrança ilegal de frete. No Brasil, hoje, são aproximadamente 6 a 7 milhões de entregas por dia. Normalmente, a pessoa não sabe quem é a transportadora que faz a entrega, então já aconteceu da pessoa pagar a taxa para que a encomenda seja entregue. Esse aqui é um centro de distribuição de encomendas nacionais e internacionais. As empresas de entrega explicam que jamais mandam mensagens pedindo pagamento de taxas de alfândega ou de frete,
Se a pessoa receber esse tipo de cobrança, deve entrar em contato com a loja em que fez a compra. Se você receber nos seus aplicativos de mensagem ou por e-mail alguma cobrança de taxa, não pague, porque é golpe. A Polícia Civil prendeu o ex-motorista da socialite Regina Lemos Gonçalves, de 89 anos. Ele é acusado de tentativa de feminicídio, sequestro, cárcere privado, violência psicológica e furto qualificado contra a idosa. José Marcos Chaves Ribeiro, de 54 anos, foi encontrado numa casa em São Conrado, zona sul do Rio. A propriedade pertence à socialite Regina Lemos Gonçalves, de 89 anos. Um amigo da família que passava pelo local estranhou a presença de um homem no portão e pediu para entrar. Se o senhor não abrir, eu vou ser obrigado a chamar a polícia, porque se eu estar dentro de uma propriedade particular e eu tenho certeza que o senhor não foi contratado pela proprietária. Quando nós entramos, o Marcos estava assim, próximo ao sofá. A socialite comemorou a notícia da prisão. Eu estou numa felicidade que não tem limite. A polícia suspeita que o ex-motorista contou com a ajuda de mais pessoas para se esconder. No momento da prisão, um celular roubado foi encontrado com ele. O aparelho vai passar por perícia. Inclusive, ele foi autuado pelo crime de receptação. Então, ele vinha utilizando um aparelho roubado com chip em nome de terceira pessoa, exatamente para se manter foragido da justiça. Regina Gonçalves é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador de uma conhecida marca de baralho. Segundo a investigação, a socialite foi mantida isolada no próprio apartamento durante 10 anos. O ex-motorista alegou na justiça que tinha uma união estável com Regina, mas a família afirma que a idosa teria sido coagida. 9 pessoas são investigadas no inquérito que apura o desvio do patrimônio. A defesa do ex-motorista não respondeu nossos contatos. A polícia indiciou o empresário René Júnior pela morte do gari Laudemir de Souza, em Belo Horizonte. A delegada, que é mulher do empresário, também foi denunciada e deve responder por ter emprestado a arma usada no crime. René Júnior foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. A polícia garante que imagens das câmeras de monitoramento, provas colhidas no local do crime e dados do telefone e do carro de René confirmam que ele matou o gari Laudemir de Souza. As provas são muito robustas e irrefutáveis com relação à autoria desse crime para o investigado. Ele realizou diversas pesquisas no seu aparelho celular referentes às consequências do que ele havia praticado. A polícia teve acesso a conversas entre René e a mulher e descobriu que a delegada sabia que o marido usava a arma pessoal dela com frequência. Por isso, Ana Paula Balbino passou a ser investigada e também foi indiciada. Os investigadores ainda confirmaram que o casal trocou diversas mensagens no dia da morte do gari, mas não foi possível determinar em que momento Ana Paula ficou sabendo do crime. Há várias mensagens apagadas no celular dele e isso dificultou essa conclusão sobre a ciência dela ou não da prática criminosa por parte dele. A delegada está afastada do cargo por motivo de saúde. O inquérito na Corregedoria da Polícia Civil ainda não foi concluído. A defesa de René Júnior pediu à Justiça uma simulação do caso e disse que só vai se posicionar depois da decisão sobre o requerimento. O presidente Lula autorizou o governo federal a iniciar o processo na Câmara de Comércio Exterior para aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Cristina Lemos, boa noite. E agora? Boa noite, Mariana. Klebe, bom, agora o governo americano é notificado imediatamente. A esperança é que isso sirva de estímulo finalmente para o início do diálogo. Começa, portanto, um longo processo que pode demorar meses e vai funcionar como uma espécie de ferramenta de pressão contra o governo de Donald Trump. Mas o Planalto e Itamaraty ainda acreditam na negociação.
O movimento é uma resposta à crise do tarifaço. A chamada Lei da Reciprocidade permite que o Brasil reaja a ações de outro país que afetem negativamente a competitividade econômica. A autorização para que o Itamaraty acione a Câmara de Comércio Exterior é apenas o início do processo, que pode levar meses. A Camex tem agora até 30 dias para avaliar a legalidade e dar sinal verde para o início da investigação. Vai ser produzido um relatório técnico que vai avaliar se as medidas americanas se enquadram na lei. Com o aval, um grupo será criado para discutir as medidas, que podem ser retaliações econômicas do comércio de bens, serviços e até quebra de propriedade intelectual. A avaliação do governo brasileiro é que o processo, por si só, já abre espaço para negociação com o governo norte-americano. A estratégia é pressionar para negociar. Ontem à noite, no México, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o governo ainda defende a negociação. Vai ser iniciado o processo. Agora, o que eu espero é que isto ajude a acelerar o diálogo e a negociação, que é o presidente Lula tem nos orientado. A Confederação Nacional da Indústria ressaltou em nota que o momento exige cautela e discussões técnicas e que uma comitiva com mais de 100 líderes de associações e empresários industriais vai para os Estados Unidos no começo da semana que vem para reuniões com empresários e representantes do poder público norte-americano. A Câmara Americana de Comércio no Brasil também divulgou nota, reiterando o entendimento de que soluções comerciais entre Brasil e Estados Unidos devem ser buscadas por meio da intensificação do diálogo e da abertura de negociações. E aí você tem uma problemática econômica com pressão inflacionária, com problemas que vão aí poder gerar aí um grande problema para o próprio Brasil quando você retalha de maneira igual, porque aí você pode ficar sem insumos importantes para a própria atuação industrial e, enfim, outras áreas do Brasil. A proposta de orçamento que o governo enviou hoje ao Congresso prevê um salário mínimo de R$ 1.631 a partir de janeiro do ano que vem, o último ano deste mandato de Lula. O valor representa um aumento de 7,44%. A proposta prevê ainda reforço nos caixas dos Ministérios da Saúde, com 245 bilhões de reais, e da Educação, com 133 bilhões de reais. O texto separa ainda 40 bilhões de reais para emendas parlamentares. Daqui a pouco eu volto com mais informações. O exército israelense recuperou os corpos de mais 2 reféns durante uma operação na faixa de Gaza. O primeiro já teve a identidade revelada. O segundo ainda passa por um processo de identificação. Ilan Vaz foi morto na manhã de 7 de outubro de 2023 ao defender os vizinhos do Kibbutz Be'eri. Ele teve o corpo levado pelos terroristas do Hamas. A mulher e a filha dele também foram sequestradas, mas acabaram libertadas 50 dias depois. Dos 48 reféns que permanecem em poder dos terroristas, Israel acredita que pelo menos 20 estão vivos. O exército declarou que o resgate deles é um dever moral das tropas, que não vão descansar até que todos voltem para casa. A operação de controle militar da cidade de Gaza começa a tomar forma. Hoje, o exército suspendeu na região a trégua nos ataques que estavam em vigor nas últimas semanas, entre 10 da manhã e 8 da noite. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu divulgou hoje à imprensa internacional um vídeo inédito da invasão terrorista. A gravação foi entregue por uma sobrevivente do atentado, que perdeu o marido e um dos filhos no massacre do Hamas. As imagens mostram Gilta Assa, de 46 anos, e outros 2 filhos correndo para um bunker no quintal de casa. Os 3 são vistos por um terrorista, que joga uma granada dentro do abrigo. O pai morreu e os filhos carregam sequelas da explosão até hoje. Depois da exibição, Netanyahu declarou: "Vamos vencer essa guerra e garantir que isso nunca mais aconteça." Never happens again. Já faz uma semana que as cidades do interior vêm registrando índices críticos de umidade do ar. A Lidiane Sayuri traz os detalhes. Esse ar seco, Lidiane, vai persistir agora nesses últimos dias de agosto e também em setembro? Boa noite. Olha, seguimos do mesmo jeito, Mariana, até pelo menos a primeira quinzena do novo mês. Boa noite para você. Clébio, boa noite. E uma boa noite a você de casa. Amanhã o ar seco segue predominando. O sábado será de sol, calor e de baixa umidade do ar no interior do Sudeste, Centro-Oeste e do Nordeste.
A primeira quinzena de setembro deve ser mais seca no interior do Brasil. Depois, a instabilidade aumenta com chuvas acima da média no sudeste, centro-oeste e parte da região norte. No sul, há risco de tempestades. Quanto às temperaturas, setembro deve ser mais quente que o normal em grande parte do país, com possibilidade de ondas de calor. Em Curitiba, pode garoar na madrugada e à noite, máxima de 21 graus. Em São Paulo, sol entre nuvens com 24. Em Palmas, calorão de 36 graus com alerta para a umidade do ar abaixo dos 20%. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Pernambuco. As imagens de satélite mostram tempo aberto na maior parte do Brasil. Amanhã, a circulação de ventos provoca chuva forte entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. No Nordeste, alerta para o litoral da Bahia e de Pernambuco. No Norte, expectativa de chuvas mais intensas. Entre os litorais de Santa Catarina e de São Paulo, chuva fraca. Em Florianópolis, faz 22 graus. Em Vitória, 26. Em Cuiabá, 37. 36 em Rio Branco e até 31 em São Luís. Tempo delivery. O William é de Macapá, no Amapá. Boa noite, William. Sábado de sol com chuva, máxima de 32 graus. Entre o domingo e a segunda, sol entre nuvens e até 33 graus. A Cleide é de Penápolis, São Paulo. Oi, Cleide. Previsão de muito sol e calor de 31 até 33 graus para você. Participe pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Clébio. Obrigada, Lid. E ainda hoje, organizadores de um concurso de beleza descobrem que uma candidata inscrita havia sido criada por inteligência artificial. E também, Polícia Federal vai investigar se houve vazamento de informações antes de operação contra a facção criminosa. Dos 14 alvos de mandados de prisão, 8 estão foragidos. Uma operação da Polícia Civil de Alagoas fechou uma fábrica clandestina de remédios, que pode ser uma das maiores do Nordeste. Mariana, o grupo também vendia medicamentos roubados. A Operação Farmácia do Crime cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em Maceió e na região metropolitana. Foram apreendidos anabolizantes, canetas emagrecedoras e uma arma de fogo. De acordo com as investigações, a marca alagoana foi criada pelo chefe do esquema. Os remédios eram produzidos em um laboratório clandestino no município de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. Só no ano passado, o grupo teria movimentado cerca de R$1 milhão na comercialização de produtos e anabolizantes falsificados. Foram notificados mais de 30 assaltos no intervalo de um ano. Então, a partir daí, nós identificamos quem é que estava comercializando essas canetas emagrecedoras roubadas e demais medicamentos roubados. Foram presos o chefe da organização e o responsável pelo laboratório. Agora, a polícia tenta identificar outros envolvidos, entre eles quem divulgava e comercializava os produtos pela internet. A Justiça americana decidiu que a maioria das tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump, a maioria é ilegal. O correspondente Matias Brotero tem os detalhes ao vivo, direto da Casa Branca. Boa noite, Matias. Boa noite, Mariana, Clébio e a todos que nos acompanham no Jornal da Record. O Tribunal de Recursos daqui de Washington entendeu que a lei usada para aplicar as taxas que são usadas em casos de emergência não autoriza o presidente Trump a cobrar tarifas altas de outros países. A decisão do tribunal não afeta taxas específicas que o governo aplicou a veículos, ao aço e ao alumínio. Mas as medidas anunciadas contra a China e Brasil e outros parceiros comerciais continuam valendo até o dia 14 de outubro para dar tempo ao governo de apelar contra a decisão. Bem, especialistas alertam que a decisão do governo Trump pode ter impacto direto nos preços ao consumidor americano, aqui dos Estados Unidos, mas também afetar a relação com parceiros comerciais. A Casa Branca defende que as tarifas são importantes para proteger a produção interna e também garantir a segurança econômica. Agora há pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou numa rede social que as tarifas continuam em vigor
e que, com a ajuda da Suprema Corte, ele vai aplicar taxas a países amigos e inimigos em benefício dos Estados Unidos. É com vocês no estúdio do Jornal da Record. Obrigada, Matias. A Suprema Corte ainda cabe recurso, né? Você vai ver a seguir. O Ministério Público descobre que o PCC planejava matar um promotor de justiça e um policial militar no interior de São Paulo. E vai ver também, domingo, a partir das 6 da tarde, tem clássico na Record, R7 e Record Plus. O Corinthians não perde para o Palmeiras, aqui na Neoquímica Arena, há 3 anos. O Ministério Público descobriu um plano do PCC para matar um promotor de justiça e um policial militar que atuam no interior de São Paulo. E a ordem para execução partiu de um chefe da facção criminosa que está foragido na Bolívia. Os empresários foram presos em casa, em 2 endereços de alto padrão em Campinas, interior paulista. São casas enormes, com piscina, elevadores internos, área gourmet com muitos uísques importados, com alto padrão. O plano para matar autoridades estava prestes a ser executado. A notícia é de que esse atentado, a execução desse plano macabro, estava na iminência de ocorrer, com carros preparados, blindados, com armamento pesado, verdadeiro armamento de guerra para a execução desse crime. Um carro de luxo serviu de pagamento para viabilizar o crime. Os suspeitos também teriam contratado um criminoso de outro estado para matar o promotor Amaury Silveira Filho e um comandante da Polícia Militar. As 2 autoridades participaram de uma operação em fevereiro contra a organização criminosa PCC. Segundo a promotoria, um dos empresários presos hoje foi alvo de outra fase da operação em fevereiro. Na época, Maurício jogou o celular pela janela durante buscas na casa dele. O Ministério Público ainda não conseguiu acessar as informações do aparelho, mas recebeu uma denúncia que detalhou os planos do empresário. Depois da operação, Maurício teria se sentido desmoralizado dentro da facção e sofrido prejuízo financeiro. Segundo o MP, Sérgio de Freitas Filho deu ajuda financeira a Maurício e cobrou uma atitude dele. Sérgio, que é um dos chefes da facção criminosa, pode estar escondido na Bolívia. O empresário José Ricardo Ramos seria o responsável por acompanhar a rotina do promotor e organizar a execução do plano. Ele tem passagens por homicídio, lesão corporal, roubo e receptação. Durante a operação, Igor Ferreira, de 25 anos, jogou o celular pela janela e foi preso em flagrante. As defesas dos suspeitos não foram encontradas. A facção criminosa já fez outros ataques contra autoridades. Em 2003, o juiz Antônio Machado Dias foi executado no interior de São Paulo. A defesa de José Ricardo Ramos acabou de se manifestar e disse que vai provar a inocência dele. Um dia depois da mega operação contra o crime organizado, policiais encontraram hoje carretas cheias de combustível ligadas aos alvos da investigação. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o grupo tem relação com o PCC e movimentou ilegalmente mais de 50 bilhões de reais ao longo de 5 anos. As carretas estavam abandonadas num posto em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Os veículos pertencem a 2 transportadoras que, segundo o Ministério Público Paulista, estão vinculadas a usinas de álcool investigadas no esquema de fraudes no setor de combustíveis. As 6 usinas ficam no interior de São Paulo, 2 na região de Catanduva. De acordo com o MP, são um pilar fundamental para a expansão e a lavagem de dinheiro do grupo, que tem vínculos com pessoas ligadas à organização criminosa PCC. A investigação aponta que as usinas tiveram dívidas quitadas ou foram adquiridas por meio de fundos de investimento. O esquema foi revelado ontem numa mega operação que identificou mais de 50 bilhões de reais movimentados pelo grupo criminoso em 5 anos. Foi comprovado, sim, a participação não só referente a crime de organizado e lavagem de dinheiro, como a questão de adulteração, fraude, extorsão, inclusive de empresários envolvidos nesse tipo de crime. Segundo as investigações, a facção tinha infiltrados no porto de Paranaguá, no Paraná, em distribuidoras, transportadoras, refinarias e postos de combustíveis. Esses postos, usinas e as distribuidoras já são, sim, conhecidíssimas das ações
investigativas do Ministério Público há alguns anos. O foco foi, obviamente, em atividades financeiras ilegais e a operação ela foi deflagrada dessa forma. O setor de inteligência da Polícia Militar começou a identificar os postos de combustíveis envolvidos no esquema. Até agora, nenhum deles foi interditado, mas segundo as autoridades, as provas indicam que isso deve ocorrer nas próximas fases da operação. De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa era chefiada por Roberto Augusto Leme da Silva e Mohamed Hussein Mourad. As defesas dos dois não retornaram nossos contatos. Eles possuem uma conexão muito forte, inclusive em alguns pontos, com vínculos associativos ou até mesmo sobrepostos, com outras redes já identificadas como do primeiro comando da capital. E aí nós estamos falando no setor de postos de combustíveis, redes de conveniências, redes de padarias, fundos de investimento, transferências imobiliárias e também no setor de distribuição de combustíveis. 8 dos 14 alvos de prisão nessa mega operação não foram encontrados pela Polícia Federal. Eles são considerados foragidos e a PF vai investigar se houve vazamento de informações. A operação foi uma das maiores do mundo. 1.400 agentes trabalhando de forma simultânea em 8 estados. Mesmo assim, apenas 6 das 14 pessoas procuradas foram encontradas e presas. A suspeita de vazamento de informações sobre a operação vai ser investigada sob sigilo. Além do número de presos ser considerado abaixo da média em operações desse tipo, os agentes encontraram nos endereços de busca computadores ligados, sem ninguém no local. E às vésperas da operação, também houve saques nos fundos que seriam usados para a lavagem de dinheiro da organização criminosa. Para evitar o vazamento de informações, a Polícia Federal planeja as operações em sigilo e organiza a logística de forma detalhada. Também são convocadas equipes de estados diferentes para atuar em conjunto. Mas os policiais só recebem informações como alvos e endereços poucas horas antes da ação. Em entrevista a uma rádio mineira, o presidente Lula falou sobre a fraude no setor de combustíveis. O crime organizado hoje é uma coisa muito sofisticada, porque ele está na política, está no futebol, está na justiça, está em tudo quanto é lugar. Está em tudo, é um braço internacional muito poderoso. Tem relações, com o mundo inteiro. É uma verdadeira multinacional. E nós não vamos dar trégua para o crime organizado. A partir de hoje, a Receita Federal deve fiscalizar as fintechs, que são as empresas de tecnologia e serviços financeiros, da mesma maneira que fiscaliza os bancos tradicionais. E essa medida também foi anunciada depois dessa operação contra o esquema bilionário de lavagem de dinheiro do PCC. O talento da Alessandra para fazer doces já é antigo. 25 anos atrás, meu esposo estava desempregado, aí eu comecei a fazer pão de mel para vender. Ela abriu a loja há pouco mais de um ano. Para pagar fornecedores e receber pelas vendas, ela usa os serviços de bancos digitais. Como tem muitas empresas com maquininhas, eles conseguem oferecer, por causa dessa grande demanda, eles conseguem te oferecer uma taxa menor. As fintechs, empresas de tecnologia para operações como pagamentos, crédito e investimentos, formam um mercado que cresceu 340% na América Latina entre 2017 e 2023. No Brasil, nos últimos 10 anos, 60 milhões de pessoas passaram a utilizar serviços financeiros por meio das fintechs. Elas trouxeram algumas facilidades em relação aos bancos tradicionais. Elas se dedicaram justamente a atender, no primeiro momento, as parcelas não bancarizadas da população, as parcelas D e E da população. Apesar do crescimento das operações, as empresas de serviços financeiros digitais nunca tiveram que cumprir regras que obrigam os bancos a informar à Receita Federal movimentações feitas pelos clientes, principalmente de quantias suspeitas. Essa falta de fiscalização favoreceu o uso de contas digitais para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Até hoje era possível ocultar a origem do dinheiro através da chamada conta bolsão, aberta por fintechs em bancos comerciais. Essa conta recebe valores depositados por clientes do banco digital. Quando o dinheiro vai para um novo destino, o nome que aparece no extrato é o da fintech e o verdadeiro dono fica invisível ao sistema. A norma publicada hoje no Diário Oficial estendeu às fintechs
as regras de transparência aplicadas aos bancos. Uma mudança para combater crimes contra a ordem tributária, o crime organizado, em especial a lavagem de dinheiro e fraudes. Para a Associação Brasileira das Fintechs, a medida é correta. É um amadurecimento necessário, é importante um comprometimento com as autoridades financeiras para que o crime organizado seja combatido. A Federação Brasileira de Bancos afirmou que é essencial que todo o sistema financeiro esteja sobre as mesmas regras. O setor defende sim a competição, mas que tenha segurança dos recursos que estão transacionando dentro do sistema para evitar práticas ilícitas, seja fraudes e principalmente aqui lavagem de dinheiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parte das medidas cautelares impostas ao senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. A decisão foi tomada depois que o parlamentar pediu uma licença de 119 dias do mandato por motivos de saúde. Entre as restrições revogadas estão o uso de tornozeleira eletrônica e o bloqueio de salário e verbas de gabinete. Continuam em vigor a retenção do passaporte e a proibição de deixar o país. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a presença de policiais federais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos voltar a conversar com a Cris Lemos. Qual a razão desse posicionamento, hein, Cris? Kleber, olha, faltam 4 dias para o início do julgamento do ex-presidente. O procurador-geral Paulo Gonet avaliou que não há justificativa para medidas mais duras além da prisão domiciliar, mas recomendou que Bolsonaro mantenha a área externa da residência desobstruída para eventuais ações da polícia. A decisão final sobre a presença de policiais dentro da casa de Bolsonaro caberá ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para exercer o mandato nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro solicitou a criação de mecanismos para o mandato remoto e alegou que não pode voltar ao Brasil porque é vítima de perseguição política. Ele vem acumulando faltas não justificadas desde o fim do recesso parlamentar em 31 de julho. A Constituição estabelece a perda do cargo quando o parlamentar faltar a mais de 30% das sessões. Em visita a Minas Gerais, o presidente Lula voltou a criticar o tarifaço americano e disse que o Brasil vai procurar novos mercados. O presidente Lula chegou a Montes Claros, no norte de Minas, acompanhado de ministros do governo. A comitiva participou da inauguração do Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial de uma empresa. O espaço reúne pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento da macaúba, palmeira brasileira que vai ser usada na produção de combustível sustentável de aviação e diesel verde, que é menos poluente. O investimento do governo foi de 314 milhões de reais via financiamento do BNDES. O projeto prevê ainda a construção de uma biorrefinaria na Bahia e o plantio de macaúba no interior baiano e em Minas Gerais. A meta é produzir 1 bilhão de litros de biocombustíveis por ano a partir de 2028. A iniciativa faz parte do novo PAC e deve gerar 85 mil empregos, além de movimentar mais de 200 bilhões de reais em 10 anos. Mais cedo, o presidente participou da entrega de obras de mobilidade em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele também anunciou a liberação de mais de 1 bilhão de reais para a ampliação do metrô na região. Lula anunciou ainda o programa Gás do Povo. Em Minas, vão ser distribuídos mais de 4 milhões de botijões para famílias de baixa renda. O presidente voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump. É importante os empresários saberem disso. Não tem ninguém querendo negociar do lado americano. Não tem ninguém. O Brasil não quer ser tratado como moleque. Taxação aos produtos brasileiros, feito pelo governo americano, ela tem como base uma mentira muito grande. Nós vamos procurar outro comprador por nossos produtos. E é assim que nós temos que fazer. Eu volto daqui a pouco no JR 24 horas com mais informações. Mariana, Clébio. Obrigada, Cris. A Polícia Federal fez uma operação contra o cultivo ilegal de maconha e o tráfico de drogas no Amazonas. A ação contou com o apoio de um helicóptero. Cerca de 8 mil pés de maconha foram destruídos. Ninguém foi preso.
Um acidente entre um ônibus de viagem e 2 carretas deixou uma grávida e um idoso mortos no Paraná. 9 pessoas ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal foram prestar socorro. As causas do acidente estão sendo investigadas. A Polícia Civil prendeu 5 pessoas numa operação contra o abuso sexual de crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. As vítimas têm entre 7 e 14 anos de idade. Os 5 suspeitos devem responder pelo crime de estupro de vulnerável. Domingo é dia de derby paulista. Corinthians e Palmeiras se enfrentam aqui na tela da Record a partir das 6 da tarde. E olha, Mariana, na classificação do Campeonato Brasileiro, os rivais estão bem distantes. Os palmeirenses em segundo e os corintianos em 11º. Vamos conversar com o Bruno Laurence, que já está aqui com a gente. Boa noite para você, Bruno. Vamos combinar aqui. Apesar de ter a pior campanha, o Timão venceu mais clássicos esse ano, né? Pois é, isso daí acaba fazendo alguma diferença no retrospecto do clássico, mas não no campeonato. Boa noite, Clébio. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que acompanha o JR. São 6 jogos em 2025. O Palmeiras venceu apenas uma vez. O Corinthians venceu 3, além de 2 empates. O palco já está quase pronto, ainda sem os personagens principais e sem o público. Os últimos confrontos entre Corinthians e Palmeiras protagonizaram belos gols. E o espetáculo ganha mais um capítulo neste domingo. Para o Corinthians, pode ter um gosto de reabilitação no Campeonato Brasileiro. O time venceu apenas 2 das últimas 10 partidas. Esse jogo para a gente é mais especial ainda por ser um derby, né? Na nossa casa. Então a gente encara não só como uma final, mas também como uma guerra. Será também a chance de Dorival Júnior inovar na trama. O técnico do Corinthians não vai contar com os 2 laterais titulares, Mateuzinho e Bidu, mas vai ter Memphis Depay convocado hoje pela seleção holandesa. O camisa 10 deve começar jogando ao lado de Guinegão. O Corinthians não perde para o Palmeiras, aqui na Neoquímica Arena, há 3 anos. Só pela rivalidade já seria importante ao Timão manter o retrospecto recente. Mas o clube tem uma motivação a mais. Se vencer o clássico, o Corinthians pode atrapalhar o Palmeiras na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o segundo colocado da competição com 42 pontos e um jogo a menos que o líder, Flamengo, que tem 46. O Verdão anunciou nesta sexta a contratação de Andréas Pereira, que jogava na Inglaterra. Ele ainda não vai estar no clássico, mas o novo lateral esquerdo, Jefté, está disponível para o derby. Para mim, chegar assim e já ter um derby assim é algo bem emocionante assim, porque vai ser o meu primeiro derby. No domingo, o clássico Corinthians e Palmeiras vai ganhar mais um capítulo, com transmissão da Record, R7 e Record Plus. Resta saber para quem será o final feliz. Pela Copa do Brasil, o Bahia venceu o Fluminense por 1-0 no primeiro jogo das quartas de final. O gol do Bahia aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo, com Luciano Juba, lindo domínio, o drible e a finalização dos destaques do Bahia, não apenas no jogo, mas na temporada. Os 2 times voltam a se enfrentar em 2 semanas no Maracanã. O Bahia precisa só de um empate para chegar à semifinal do torneio. A seleção brasileira sofreu mais uma baixa. O lateral Wanderson, do Mônaco da França, foi cortado com uma lesão na panturrilha. O técnico Carlo Ancelotti já chamou um substituto. E ele será o lateral Vitinho, do Botafogo, que foi convocado hoje. Essa é a primeira convocação do jogador, de 26 anos. Na segunda-feira, os atletas vão se apresentar na Granja Comari, em Teresópolis, para as partidas contra Chile e Bolívia pelas eliminatórias da Copa. O Atlético Mineiro demitiu hoje o técnico Cuca. A derrota para o Cruzeiro pela Copa do Brasil foi a gota d'água. O time também vem mal no Brasileirão, na 12ª posição. A diretoria ainda não definiu o novo técnico. O atacante Samuel Lino foi contratado pelo Flamengo há 1 mês, mas já em tão pouco tempo caiu nas graças da torcida. Bruno, contratação certeira, né, do líder do Brasileirão. Muito boa. Chegou, voltou ao Flamengo, porque passou na base, jogou até uma Copa São Paulo de Juniores pelo Flamengo antes de ir para a Europa. Mas nesse retorno se tornou o jogador mais caro da história do clube e tem mostrado em campo que trazê-lo de volta da Europa foi um ótimo negócio. O Jornal da Record conversou com exclusividade com ele,
Samuel Lino. A atividade no centro de treinamento do Flamengo começou cedo para ajustar o time que enfrenta o Grêmio domingo pelo Brasileirão. O placar de 8-0 contra o Vitória na última partida trouxe confiança para o elenco. Um dos destaques da goleada chegou há pouco tempo no Flamengo. Samuel Lino, de apenas 25 anos, foi a contratação mais cara do rubro-negro, 143 milhões de reais. Mas para Felipe Luiz, o jogador vale muito mais. Acho que não vale o que pagamos nele, acho que ele vale o dobro ou o triplo. Em entrevista exclusiva ao jornalismo da Record, o atacante elogiou o treinador, de quem herdou a camisa 16. Um treinador que vem evoluindo bastante e vem demonstrando isso nesse 1 ano que ele está na carreira dele de treinador. Chama o Samu. Chamou? Cheguei. Bora. Boa. Com pouco tempo de clube, Samuel já conquistou torcedores e os colegas de time. O ambiente acolhedor motivou a volta ao Brasil. É uma estrutura que chamou muita atenção quando eu cheguei pelo fato de ser grande e de fato, alguns clubes na Europa não têm essa estrutura que o Flamengo tem. No tempo em que jogou no Atlético de Madrid, da Espanha, Samuel enfrentou várias vezes o time comandado por Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Por aqui, chegou a ser pré-convocado para a seleção brasileira na última lista do técnico italiano. Hoje, jogando da forma que eu estou jogando e da forma que eu estou sendo aproveitado e valorizado, eu acho que eu posso ter mais oportunidades de chegar à seleção e esse é o objetivo. E atenção, falta pouco, domingo tem Corinthians e Palmeiras, com exclusividade na TV aberta aqui na Record. A transmissão do clássico pelo Brasileirão vai começar às 6 da tarde. O R7 e o Record Plus também vão estar nessa cobertura. Mariana, Clébio. Obrigada, Bruno. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter preso o ex-jogador Robinho. Foram 10 votos a 1. Só o ministro Gilmar Mendes votou pela soltura do ex-atleta. O julgamento foi sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a execução aqui no Brasil da sentença imposta pela Justiça da Itália. Robinho foi condenado em 2017 pelo estupro de uma jovem albanesa. O ex-jogador cumpre pena de 9 anos de prisão na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Um paraquedista morreu depois de um salto em Boituva, interior de São Paulo. Marcelo Sartori era advogado e paraquedista profissional. Ele já se preparava para atingir o solo quando o paraquedas fechou. Marcelo foi socorrido, mas não resistiu. As causas do acidente serão investigadas. O advogado era filho do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori. No Rio de Janeiro, 10 escolas públicas e 3 unidades de saúde fecharam as portas hoje. Tudo por causa de uma troca de tiros entre criminosos e policiais na região metropolitana do estado. A troca de tiros assustou os moradores. O confronto aconteceu durante uma operação da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, um dos conjuntos de comunidades mais violentos de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Agentes da CORE, grupo de elite da corporação, e 2 blindados deram apoio. O alvo das buscas era Wagner da Silva Vieira Patti, de 21 anos. Segundo as investigações, ele tem envolvimento na tentativa de assalto contra um policial civil em junho deste ano. 2 suspeitos já tinham sido presos, entre eles Iago Wagner Soares Silva, que é apontado como o autor do disparo contra a vítima. Ele foi responsável por pilotar a moto. Iago estava no banco de trás, abordou o policial civil para subtrair o cordão dele e depois eles atiraram contra a cabeça do policial civil. O policial ficou mais de 2 meses internado e recebeu alta do hospital ontem. O suspeito, que tem 4 anotações criminais por roubo, não foi encontrado e é considerado foragido. Por causa dos confrontos na região, 10 escolas públicas e 3 unidades de saúde fecharam nesta sexta-feira. Durante a operação, 2 homens que não eram alvos foram presos, segundo a polícia, por envolvimento em roubo e tráfico de drogas. Uma arma e drogas também foram apreendidas. Na Bahia, foi solto o empresário que matou um professor universitário depois de uma briga de trânsito. A justiça alegou legítima defesa.
O corpo do professor Fabrício Dalla Vecchia foi enterrado na capital baiana. Os familiares dele vieram do Paraná para a despedida. O autor dos tiros, o empresário Wagner Nascimento, foi solto hoje em audiência de custódia. O juiz entendeu que ele agiu em legítima defesa, já que a vítima pegou um facão no porta-malas do carro e fez ameaças. Wagner não tem porte de arma. A justiça solicitou ainda a apreensão e suspensão do registro da pistola usada no crime. Nós esperamos que a justiça seja feita porque, inclusive, quem teve a oportunidade de conhecer o professor Fabrício de perto, ficou com muitas interrogações. Sabemos que sempre a postura serena, tranquilo, não era uma pessoa de confusão. Esta semana, outros casos de brigas no trânsito, por pouco, não terminaram em morte. No Recife, 3 homens foram detidos depois de uma confusão. O motorista desceu com um pedaço de madeira e partiu para cima do outro, que jogou o carro contra ele. Em Lavras, interior de Minas Gerais, um motorista agrediu um casal de idosos após um desentendimento. Os 2 estão fora de perigo. Um dos fatores, sem dúvida, é o aumento de sintomas e transtornos mentais nos últimos tempos, de incidência. Os números mostram isso. Outra questão, a sociedade que a gente vive, em que cada minuto perdido parece algo muito grande e muitas vezes as pessoas vivem à flor da pele. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas ao serem atropeladas por uma motorista em Goiás. O teste do bafômetro apontou que ela estava embriagada. Esta câmera de segurança mostra o momento em que a motorista sai de uma hamburgueria em Trindade, na região metropolitana de Goiânia. Minutos depois, a motorista atropelou 4 pessoas que voltavam de uma celebração religiosa. Uma mulher de 47 anos não resistiu e morreu no local. Outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 8 anos que já teve alta. Aí ela passou assim, aí eu gritei, uma mulher doida, bêbada, e ela estava conversando e não deu tempo. E a mulher pegou de cheio. 2 mulheres estão internadas, uma delas em estado grave. A motorista fez o teste do bafômetro que constatou a embriaguez e apontou 0,88 miligramas de álcool por litro de ar. Quase 3 vezes o que já é considerado crime de trânsito. Lorena Carvalho da Silva Ferreira, de 46 anos, foi presa em flagrante e aguarda a audiência de custódia. Dentro do veículo dela foi encontrado uma corotinha de pinga e o teste de alcoolemia dela deu várias vezes o nível permitido. Ela já teve problemas com álcool. Uma pessoa que ela já passou por um centro de reabilitação para dependentes de álcool. O corpo da mulher que morreu no local do acidente foi velado durante a tarde. Hoje ela fez com a minha família, para fazer com sua ou com a outra pessoa, que isso não vai parar. Nós não conseguimos localizar a defesa dessa motorista. Um avião com mais de 400 quilos de cocaína foi apreendido no Pará. Especialistas afirmam que os traficantes têm usado aeronaves depois do reforço da fiscalização nos rios e também nas estradas. Mais de 400 quilos de cocaína embalada em tabletes estavam escondidos na aeronave. A Polícia Militar também conseguiu apreender adesivos com falsas numerações que dificultavam identificar a origem da aeronave. A descoberta gerou um prejuízo financeiro de R$200 milhões aos criminosos. O monomotor fez um pouso forçado em uma fazenda no município de Santana do Araguaia, a sul do Pará. Assim que os funcionários perceberam a movimentação suspeita, acionaram a polícia. Os 2 homens que estavam a bordo conseguiram fugir. Nós temos verificado uma tendência de utilização cada vez maior do tráfego aéreo. Isso, obviamente, também é fiscalizado não só pela Força Aérea Brasileira, através da Lei do Abate, mas também pela Polícia Federal, já que é um crime praticado a bordo de aeronave. A suspeita é que a cocaína veio da Bolívia. Com o aperto das fiscalizações, principalmente na região dos rios, os traficantes se viram obrigados à adoção de novas metodologias. E daí o uso cada vez mais comum de aviões de pequeno porte. Agora olha essa. Os organizadores de um concurso de beleza em São Paulo foram surpreendidos com a inscrição de uma candidata que foi criada por inteligência artificial. As fotos e os vídeos da modelo, que não existe, é bom deixar claro, foram enviados para a seleção das candidatas. Loira, alta e magra, Melissa teria se inscrito no concurso de beleza. A suposta modelo dizia ser de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Fotos e vídeos da candidata foram enviados à organização, mas alguns detalhes levantaram suspeita.
Ela declarou que tinha participado de outros concursos de beleza pelo país e a gente pediu algumas fotos comprovando isso e até para divulgação. Foi nesse momento que a pessoa sumiu e desativou as redes sociais. Aí veio a descoberta surpreendente. A Melissa não existe, ao menos como pessoa de carne e osso. Os vídeos e fotos dela foram criados por inteligência artificial, tendo como base o corpo de uma modelo americana. A conclusão veio depois da análise de um especialista contratado pela organização do concurso. Este profissional de segurança digital explica quais são os sinais para identificar que o conteúdo gerado foi por inteligência artificial. A questão da textura da pele, que parece ser um pouco mais plastificada ou até mesmo tratada através de um editor de imagem. A IA sempre vai prevalecer a imagem em primeiro plano e as demais pessoas muitas vezes vai estar deformada ou até mesmo desfocada. Nós carregamos imagens da Melissa nesta plataforma que analisa informações de fotos e vídeos na internet. E mais uma vez ficou comprovado que a modelo não é real. Até agora, mais de 3.000 mulheres estão inscritas no concurso de beleza. O caso inédito levou a organização do evento a revisar algumas etapas. A partir de agora, então, a gente torna a seletiva mais rígida, mais completa no sentido da segurança. Então, além de enviar as informações, as fotos, os vídeos, elas passarão por chamada de vídeo ao vivo com a nossa equipe para confirmar a inscrição. Que medo, hein? O Jornal da Record termina aqui. E à 00:30 tem mais JR. Você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação do Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Você fica agora com Paulo Apóstolo e logo depois de Reis tem episódio inédito de Quilos Mortais. Não perca. Uma boa noite, bom fim de semana. Boa noite, ótimo fim de semana para você. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.